Olá, eu sou Luiz Ricardo de Carvalho do canal Tecnohorta. Eu ajudo produtores rurais ou pessoas que queiram produzir hortaliças utilizando tecnologias alternativas e sustentáveis como hidroponia e cultivo protegido. Sou técnico em agropecuária e graduado em administração de empresas. Produzo hortaliças com essas tecnologias há 10 anos aqui no município de Mogi das Cruzes. Hoje eu estou vindo aqui trazer para vocês um comparativo do consumo de energia elétrica e água entre os sistemas de produção de hidroponia, produção convencional com irrigação via gotejamento e produção convencional com irrigação por aspersão, que é a mais amplamente divulgada e utilizada para a produção de hortaliças. Eu trago esse assunto para vocês porque esses dois recursos, tanto energia elétrica quanto a água, eles vão ser essenciais para vocês dimensionarem os seus projetos de implantação desses sistemas alternativos ou até uma expansão do seu negócio. A intenção não é demonstrar somente aquele que é mais econômico ou aquele mais eficiente por si só, mas sim subsidiar vocês de mais informações para tomada de decisão conforme a disponibilidade da energia elétrica e água que vocês têm nas suas propriedades, né? Então eu vou estar demonstrando agora. O assunto é denso, é para quem realmente tem interesse de desenvolver um projeto, que você tem interesse, fica comigo até o final, que vou dar uma ideia bastante ampla do consumo de energia elétrica e água entre os sistemas, ok? Daqui a pouco eu volto para a gente passar mais considerações, tá bom? Obrigado. Então vamos propriamente dito ao comparativo. Eu utilizei como base a estufa 3, que é essa estufa que aí no vídeo inicial eu coloquei para vocês, tá? A cultura utilizada para fazer esse comparativo foi a cultura do alface. Essa estufa que vocês viram, ela tem uma área de 147 metros quadrados e as bancadas de perfis comportam aí 2.050 unidades de alface crespa, tá? E aqui nós vamos falar primeiro de energia elétrica. Então aqui tem algumas variáveis que podem ser bem novidade para quem não entende do assunto, mas que sem elas eu não conseguiria fazer a utilização, esse comparativo, demonstrar para vocês, tá? Essas variáveis são fundamentais para a gente poder fazer o consumo de cada sistema e assim fazer um comparativo. De antemão, deixando bem claro que todo tipo de projeto, tanto da parte elétrica quanto da parte hidráulica, né, de consumo de água, toda a implantação, a realização, ela tem que ser bem amparada por um profissional capacitado, tá? Então é muito importante deixar isso bem claro. Então a gente tem aqui nas variáveis utilizadas a potência útil no eixo, né? Com isso a gente considera que cada CV corresponde a 0,736 kW, a potência absorvida pela rede, o H vai ser o tempo de uso diário do motor elétrico, o D, os dias de uso, normalmente são 30 dias para a gente fazer o comparativo mensal, o N, o rendimento do motor, tá? Isso aí existe uma tabela, nós utilizamos uma base da Circular Técnica 14 da Embrapa de sistema de irrigação por aspersão, e o valor real por quilowatt-hora na sua região. Aqui na nossa região, eu utilizei a nossa conta aqui da propriedade, tá? Deixando bem claro que já vem os impostos, a bandeira verde, que é a bandeira vigente hoje,
e a tarifa rural para produtores rurais, tá? Então aí a gente tem nesse exemplo aqui da estufa 3, lá a gente tem instalado uma bomba com meio CV. Então a potência útil vai ser o meio CV multiplicado pelo 0,736, que é o que corresponde cada CV. Isso vai totalizar 0,368 kW. N vai ser o rendimento do motor. Esse motor tem 0,70 de rendimento, ou seja, 70% de rendimento. O H é o número de horas dia, a bomba fica funcionando num timer, então ela funciona de 15 em 15 minutos durante todo o dia. Ela tem um período de 12 horas de utilização, onde cada hora ela funciona 2 períodos de 15 minutos, os 2 ela descansa. D, número de dias do mês, e a potência útil, que é a potência utilizada pelo aproveitamento, pelo rendimento do motor. Isso corresponde a 0,527 kW. E aqui, na nossa região, com base na fatura de cobrança, o nosso real por quilowatt-hora totaliza aí 0,47 centavos. Então, para a prática, a gente tem a potência absorvida vezes o número de horas, vezes 30, vezes o valor real por quilowatt-hora. Então a gente tem aqui nesse sistema da estufa 3, a gente tem um consumo mensal de R$ 44,47 de energia elétrica, ou ainda R$ 533,64 por ano. Dando sequência aqui no comparativo, agora fazendo com a irrigação por aspersão via motor elétrico, né? Então, para a gente poder conseguir cultivar os mesmos 2.050 unidades de alface crespa, nós vamos precisar de 7 canteiros, né, que tenham um comprimento de 20 metros, largura de base dos canteiros 1,60 m, largura de topo de 1 metro e a largura dos corredores entre os canteiros de 40 centímetros. Isso vai corresponder a uma área total de 272 metros quadrados. Né, para o comparativo ser bem fiel em relação à hidroponia, em relação ao cultivo convencional com irrigação por aspersão. As variáveis que nós vamos utilizar, os cálculos vão ser os mesmos, porém, para tocar o sistema de irrigação por aspersão, vai ser necessário uma bomba com uma capacidade de 3 cavalos. Isso aí vai perfazer aí uma potência útil de 2,208. Aqui o rendimento do motor, o motor de acima de 2 cavalos, ele tem um rendimento um pouco melhor, então ele tem 75% do rendimento. O número de horas dia aqui é um ponto de atenção, tá? Eu coloquei aqui 4 horas dia. A gente tem que considerar que em dias chuvosos não há necessidade de ligar o sistema. Em contrapartida, em dias muito quentes, a necessidade pode ser até maior do que 4 dias. Então, eu considerei assim uma média, tá? Uma média durante o mês, que a cada dia vão ser utilizadas 4 horas de aspersão. Né? 4 horas que esse motor elétrico vai ficar ligado. O número de dias, né, os mesmos 30 dias, aqui a potência absorvida e aqui o consumo, a tarifa, tomando por base a mesma tarifa nossa aqui que eu já expliquei para vocês. Então o custo efetivamente vai ser potência absorvida, 2,944, pelo número de dias, pelo número de horas por dia,
os 30 dias do mês e o valor real por quilowatt-hora. Isso aí vai fazer um total de R$ 166,04 ao mês, ou ainda R$ 1.992,48 por ano. Aqui já uma outra apresentação com a seguinte diferença, pessoal. Em áreas onde não é possível utilizar a energia elétrica, o sistema ele tem que ser movimentado por uma motobomba. Neste caso aqui, nós vamos fazer o comparativo, uma motobomba movida a óleo diesel. Todas as variáveis vão ser as mesmas, com a única diferença é o consumo por litros de óleo diesel hora. Tá? E o valor do óleo diesel em litros, que vai poder ter uma diferença de região para região. A área que eu demonstrei na apresentação anterior para vocês vai permanecer a mesma, nos mesmos números de canteiros, as mesmas dimensões, tá? Então a gente vai achar aqui, com uma motobomba movida a óleo diesel, a gente vai achar um consumo de óleo diesel 90 litros por hora, tá? Isso também eu não inventei esse número, tá? Isso aqui também foi tirado na mesma fonte de rendimento, né? Na mesma referência bibliográfica de rendimento do motor elétrico. Então, aqui vai ser consumido 90 litros de óleo diesel hora. Obviamente, você tem motores a óleo diesel com um desempenho melhor, vai consumir menos, e outros com maior. Tá? Aqui o valor do litro do óleo diesel em nossa região hoje está girando em torno de R$ 3,00. Então, a gente vai ter o seguinte custo. 4 horas por dia, 30 dias no mês, 90 litros por hora. Isso vai fazer aí um consumo de 108 litros de óleo diesel por mês. Isso vai custar a R$ 3,00 o litro, vai custar R$ 324,00 por mês, ou ainda R$ 3.888 ano. Já nessa outra apresentação, pessoal, alguns produtores ou pessoas que queiram produzir não vão ter um gerador, não vão ter disponibilidade de energia elétrica, não vão ter geradores movidos a óleo diesel, mas podem ter um gerador movido a gasolina. Então eu utilizei todas as mesmas variáveis aqui das outras apresentações, com a única diferença, o desempenho, o consumo de gasolina por hora. Aqui consome mais, consome 1,05 litros por hora. Obviamente você vai ter geradores a gasolina que vão ser mais eficientes e outros até que gastem mais. E o valor do litro de gasolina, gasolina comum em nossa região, que hoje está girando em torno de R$ 4,00 o litro. Tá? Isso aí também é uma média. Tem regiões que custa mais, tem regiões que podem custar menos, mas eu estou usando todas as mesmas variáveis para que esse comparativo seja o mais fiel possível, tá? Então aí a gente vai ter um consumo de 126 litros de gasolina mês, que a R$ 4,00 o litro, que é o valor do litro aqui da nossa região. Esse gerador vai consumir, então, essa motobomba, desculpa, não gerador, motobomba vai consumir R$ 544,00 por mês de gasolina, ou ainda R$ 6.048,00 por ano. E aqui o quadro comparativo dessas apresentações que eu fiz, né? Então, por ano, a gente vai ter um consumo de energia elétrica na hidroponia de R$ 533,64, comparando-se à produção convencional por irrigação por aspersão, um motor e energia elétrica tocando o sistema,
ele vai consumir R$ 1.992,48. Vai ser um diferencial de 273,38% ano e em valores R$ 1.458,84 por ano de economia. Já dá para, na hidroponia, para pelo menos custear a parte da solução nutritiva, os micronutrientes, o cálcio e o ferro necessário para o desenvolvimento das hortaliças na hidroponia. Comparando com o sistema de produção convencional, com irrigação por aspersão, com uma motobomba movida a óleo diesel, a economia, o consumo com R$ 3.888, a economia vai ser 628,58% de economia e com isso em valor R$ 3.354,36 por ano. Já dá para fazer mais coisa ainda se a gente comparar pela hidroponia, né, pessoal? Concorda que R$ 3.354 por ano, além da custear os insumos da solução nutritiva, ajuda na manutenção, ajuda no pagamento de mão de obra. E aí, por fim, a irrigação por aspersão movida por uma motobomba a gasolina, com consumo anual de R$ 6.048, você vai ter 1.033% de economia e em valor R$ 5.514,36 por ano. Tá? Então, na parte de consumo de energia elétrica ou consumo de óleo diesel ou gasolina, eu procurei passar aqui para vocês aquilo que tem de desempenho um sistema e o outro. Tá? Então agora eu vou demonstrar para vocês as apresentações relativas ao consumo de água. Já no consumo de água, pessoal, na hidroponia, utilizando as mesmas variáveis que eu comentei com vocês, lá a gente tem um consumo médio inicial de 500 litros para tocar esse sistema aqui. A gente coloca sempre inicialmente 500 litros e vai fazendo a reposição diária, que normalmente vão ser 150 litros por dia, com 3 trocas de solução por mês, tá? Então a gente tem em trocas 1.500 litros de solução e a reposição diária de 150 litros pelos 27 outros dias do mês, que vai totalizar 4.050 litros mês. Ou seja, no mês a gente consome 5.550 litros de água ou ainda 5,5 metros cúbicos. Isso aqui vai perfazer um consumo anual de 66 metros cúbicos de água na hidroponia. Já nesse comparativo aqui, pessoal, foi usado aqui da nossa propriedade o telado de produção de hortaliças, que tem cultivo protegido sob telas, né, a proteção do solo sobre os plásticos e a irrigação por gotejamento. E então, para produzir os mesmos 2.050 unidades de alface crespa lá naquela estufa 3 da hidroponia que eu mostrei para vocês, a área que eu utilizei de comparação é uma área igual à área que eu usei no consumo de energia elétrica, né? São os canteiros com as mesmas dimensões, né? Tudo na mesma proporção. Aí o consumo diário aqui de água para essa irrigação, pessoal, essa aqui não tem uma referência bibliográfica, porque é o nosso dia a dia aqui. Isso eu sei quanto eu gasto todo dia. Então, para fazer a irrigação por gotejamento nos 7 canteiros, a gente gasta aqui 580 litros por dia
de água, ou ainda 0,58 metros cúbicos por dia. Então a gente tem aqui também um consumo médio mensal de 17.400 litros de água, ou 17,4 metros cúbicos mês. Nós usamos, pessoal, o mesmo critério da irrigação por aspersão. Tem dias que a gente não utiliza a irrigação por gotejamento por conta da chuva. E tem dias que o sistema tem que ligar mais do que uma vez por dia, né? Então, eu usei a mesma metodologia de comparação para a gente ter o mais próximo da realidade possível. Então, aqui vai ter um consumo anual de 208,80 metros cúbicos de água ano para fazer a irrigação, para produzir os mesmos 2.050 unidades de alface. Aqui, pessoal, nas apresentações anteriores, vocês notam que a gente não fez o comparativo de consumo de energia elétrica no sistema de irrigação por gotejamento. Isso porque, pessoal, aqui na nossa propriedade, eu não utilizo energia elétrica para fazer a irrigação. A irrigação ela é toda feita por gravidade. Então, no nosso sistema aqui, não houve necessidade de utilizar energia elétrica. Claro, se você quiser produzir irrigação por gotejamento e não tiver o declive necessário, você vai ter que lançar a mão de motores elétricos ou conjunto motobomba para impulsionar a água no sistema todo, tá bom? Essa observação é importante. Continuando nessa apresentação, agora nós vamos fazer uma comparação do consumo de água por irrigação de aspersão, tá? Aí o referencial, as variáveis da área cultivada, dimensão, tudo permanece a mesma. E aí a gente começa a entrar num outro assunto que, para não gerar dúvidas, a gente vai deixar muito claro aqui. Aí a gente tem diversas marcas de aspersores, com diversos tipos de vazão, diâmetro irrigado, N variáveis. Uns mais produtivos, com uma produtividade melhor que os outros, e aí vão ser diversas questões que tem que se levar em consideração. Então, para fazer o comparativo, eu utilizei os dados que eu vou apresentar para vocês agora. Se alguém for lá e levantar a mão, Luiz, eu não gasto tudo isso porque os meus aspersores, eu tenho uma produtividade melhor, tenho um rendimento melhor. Enfim, eu estou usando esse aqui com essas variáveis que eu estou passando para vocês e essas variáveis que estão demonstradas no comparativo, tá bom? Então, nós usamos aqui, para fazer a irrigação dessa área, 4 aspersores da marca XPTO. Obviamente, não vamos divulgar a marca, né? Para irrigar a área mencionada. Então, esse aspersor, ele trabalha com uma pressão moderada, tem um diâmetro irrigado de 20 metros, a sobreposição é sempre maior que 65%, a vazão de cada aspersor 0,528 metros cúbicos hora. Para isso vão ser utilizadas tubulações de PVC rígido para irrigação de 2 polegadas. Então aqui cada aspersor vai consumir 0,528 metros cúbicos hora por 4 aspersores por 4 horas por dia, 30 dias no mês. Isso vai totalizar 253 metros cúbicos mês. E com um consumo anual de 3.041 metros cúbicos ano, né? Outras observações importantes aí para o comparativo, pessoal, é que esse comparativo
a gente dimensionou a quantidade de aspersores com base numa área retangular. Se o perímetro dessa área for diferente, é necessário fazer novamente o estudo para ver a quantidade de aspersores que vão ser necessários para cultivar uma área dessa, né? E também, outra coisa que está diretamente relacionada é a incidência de ventos, né? A incidência de ventos afeta diretamente o diâmetro irrigado do aspersor. Se é uma região que venta muito, tem que se dimensionar isso também, tá? E a evaporação e característica do solo também influi sobre a quantidade de água necessária para a irrigação. Então, passei para vocês aquilo que eu fiz nesse estudo aqui, bem básico, bem simples, né? Para tentar deixar equiparado as mesmas áreas para a mesma produção de hortaliça. E agora aqui, por fim, o consumo de água com os três comparativos, né? A produção via hidroponia um consumo anual de 66 metros cúbicos, pela irrigação de gotejamento, que é 208 metros cúbicos anualmente, ela tem uma diferença de 216% e uma economia anual em metros cúbicos de água de 142 metros cúbicos de água. E a hidroponia comparado com a produção convencional com irrigação por aspersão, oferece uma diferença de 4.500% e com quase 3.000 metros cúbicos de água de diferença por ano. Então, daí vocês tiram, você pode tirar a sua conclusão, né? Esse estudo que eu fiz foi simplesmente para te ajudar a você escolher ou se certificar daquilo que a gente já vem falando. A hidroponia realmente pode ser considerada uma técnica sustentável pela economia, apesar de ela ter a necessidade efetiva da energia, ela demonstrei para vocês que tanto com base de energia e água, ela consome bem menos, porque o negócio é muito mais assim direcionado, né? A irrigação por gotejamento também pode ser uma boa alternativa em locais que você tem uma área com declive, né, e que você não dispõe de energia elétrica para fazer irrigação. Você pode fazer por gravidade ou mesmo em áreas com topografia mais plana, não precisa de grandes sistemas de bombas para tocar o sistema de irrigação por gotejamento. E por aspersão também. Hoje em dia você tem aí uma série de marcas e de aspersores bem eficientes, viu? A eficiência, então, de repente, em algumas situações, a irrigação por aspersão pode ser a mais indicada. Cada caso é um caso. Eu não quis apontar qual que é a melhor, qual que é, não, nada de melhor ou pior, e sim os dados mostrando para vocês. Se você tem pouca água disponível, água de qualidade, mas a quantidade pouca, a hidroponia é uma excelente opção, né? Uma excelente opção por consumir pouco, você tem um uso racional. Eu espero ter contribuído com vocês. Eu vou fazer o fechamento no outro vídeo agora para vocês, mas já de antemão me coloco à disposição qualquer dúvida em relação ao estudo que eu fiz, o comparativo, e também que você se decida realmente qual fazer. Se precisar de mais assuntos, segue o nosso canal por aqui, que a gente vai estar periodicamente, aí, semanalmente, vai estar colocando conteúdo para que você possa sair do zero
na produção, mas já com algumas dicas importantes na hora do seu manejo. Tá bom? Agradeço então, obrigado. Pessoal, eu procurei detalhar o máximo possível, apesar de essas informações serem básicas, conforme o seu projeto, alguns ajustes vão se fazer necessários. E principalmente serem projetados ou executados por profissionais capacitados. No caso de energia elétrica, um técnico em eletrotécnico, um engenheiro eletrotécnico pode te auxiliar, assim como na parte de água, algum encanador, pessoa especializada em hidráulica, para poder fazer o correto dimensionamento de tubulação, na parte elétrica de cabeamento, fazer tudo enquadrado às devidas normas, né, para ter o máximo de segurança possível. Eu trouxe as informações para você meramente por informação, e aí você toma a sua decisão, que tecnologia que você pode estar utilizando, né? Os resultados estão aí, fica a seu critério. Cada uma tem as suas vantagens, né? Eu faço aqui, como vocês viram lá, eu tenho no exemplo que eu citei a estufa, onde eu gravei o primeiro vídeo de introdução, a estufa 3 com aquela capacidade demonstrada, e tenho a produção convencional também com o cultivo, a proteção do solo e a irrigação via gotejamento. Eu não tenho aqui, não utilizo, não faço a utilização de irrigação por aspersão, mas eu deixei os exemplos para vocês com as informações, né? Espero ter contribuído de alguma forma, né? E deixa seu comentário se você gostou, tiver algum comentário por fazer, alguma dúvida que eu porventura possa tirar para você, né? Se inscreve no canal, curte o vídeo, ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal, e eu vou deixar também aqui as minhas redes sociais à disposição de vocês, tá bom? Eu sei que o conteúdo ficou um pouco extenso, mas eu acho que vai ser benéfico, aí vai ser de grande valia aí para vocês, para a tomada de decisão, tá bom?